Olá, caros amigos. Bem-vindos. Hoje falaremos sobre os piores empregos que você poderia ter na Segunda Guerra Mundial. Imagine-se vivendo em um mundo dilacerado pela guerra, onde cada dia é uma luta pela sobrevivência e cada escolha pode significar a diferença entre a vida e a morte. Essa era a realidade brutal da Segunda Guerra Mundial, um dos conflitos mais devastadores da história humana. Agora, pense nos empregos que poderiam tornar essa existência ainda mais insuportável. No vídeo de hoje, vamos mergulhar na escuridão dessa época e explorar os piores empregos que alguém poderia ter durante a Segunda Guerra Mundial. Prepare-se para uma viagem ao passado que vai te deixar arrepiado e grato por não estar em seus sapatos. A Segunda Guerra Mundial foi um período de horrores inimagináveis, onde cada função, por mais simples que parecesse, podia se transformar em um pesadelo absoluto. Um desses empregos era o de artilheiro de cauda em bombardeiros. Imagine-se uma pequena cápsula no final de um bombardeiro, a milhares de metros acima do solo, cercado por um céu repleto de caças inimigos. Sua tarefa é defender o avião dos ataques inimigos, enquanto enfrenta temperaturas congelantes e um ruído ensurdecedor. O índice de mortalidade para esses homens era alarmantemente alto, e a pressão psicológica era insuportável. Não só precisavam enfrentar a possibilidade constante de serem abatidos, mas também lidavam com a responsabilidade de proteger seus companheiros de tripulação. Outro emprego desesperador era o de sapador, os soldados encarregados de desarmar minas terrestres e outras armadilhas explosivas. Armados com nada mais do que uma sonda e uma coragem inacreditável, esses homens rastejavam pelos campos de batalha, sabendo que um passo em falso significava a morte instantânea. O trabalho era meticuloso e incrivelmente perigoso, e os sapadores eram muitas vezes os primeiros a serem enviados para limpar áreas antes de uma ofensiva, tornando os alvos prioritários para os atiradores inimigos. E que tal a tarefa ingrata dos pilotos de bombardeiros kamikaze do Japão? Recrutados para missões suicidas, esses jovens pilotos sabiam que suas chances de sobrevivência eram praticamente nulas. Eles eram treinados para colidir seus aviões carregados de explosivos contra alvos inimigos, sacrificando suas vidas em um ato desesperado de patriotismo. A pressão psicológica e emocional sobre esses homens era inimaginável, vivendo seus últimos dias sabendo que estavam sendo preparados para a morte. Entre os empregos mais extenuantes e arriscados, também estava o dos mensageiros de campo. Sem os avanços tecnológicos que temos hoje, muitas mensagens críticas tinham que ser entregues manualmente. Esses mensageiros atravessavam campos de batalha, correndo através de linhas inimigas e sob fogo constante, carregando informações vitais que poderiam mudar o curso de uma batalha. A taxa de sobrevivência era terrivelmente baixa, e esses homens corriam riscos extremos a cada missão. Não podemos esquecer dos trabalhadores dos campos de concentração e dos guetos. Forçados a trabalhar em condições desumanas, eles enfrentavam brutalidade diária, fome e doenças. Muitos eram obrigados a realizar tarefas macabras, como a remoção dos corpos daqueles que não sobreviveram às horríveis condições. A vida nesses locais era um inferno constante, onde a dignidade humana era destruída e a sobrevivência era uma batalha diária. E o que dizer dos submarinistas? Servir a bordo de um submarino durante a Segunda Guerra Mundial era um dos trabalhos mais claustrofóbicos e perigosos. Submarinos daquela época eram muito menos avançados tecnologicamente e frequentemente não conseguiam emergir rapidamente ou escapar de cargas de profundidade lançadas por navios inimigos. O confinamento, a escassez de ar e a constante ameaça de morte por afogamento ou implosão faziam desse um dos empregos mais temidos da guerra. Outro emprego que muitos prefeririam evitar era o de operador de rádio nas zonas de combate. Eles tinham que manter a comunicação entre as diferentes unidades, muitas vezes sob fogo inimigo direto. Operadores de rádio eram alvos prioritários para os inimigos, porque interromper as comunicações podia desorganizar completamente uma unidade militar. A pressão era intensa e a exposição constante ao perigo era aterrorizante. Os médicos de combate também enfrentavam uma realidade brutal. Muitas vezes, sem suprimentos adequados e em meio ao caos da batalha, esses profissionais de saúde tinham que tomar decisões rápidas sobre quem podia ser salvo e quem não tinha chance. Trabalhando sob condições inimagináveis,
com recursos escassos e sob fogo inimigo, os médicos de combate tinham que manter a calma e fazer o melhor para salvar vidas. A pressão emocional e o estresse psicológico eram imensos. Por fim, um dos piores empregos da Segunda Guerra Mundial era o de prisioneiro de guerra. Embora tecnicamente não seja um emprego voluntário, os POWs enfrentavam condições atrozes, muitas vezes mantidos em campos de prisioneiros com pouca comida, péssimas condições de higiene e sujeitos a tortura e trabalho forçado. Os POWs sofriam enormemente. A incerteza constante sobre seu destino e a luta diária pela sobrevivência tornavam suas vidas um verdadeiro inferno na Terra. A Segunda Guerra Mundial foi um período de sacrifícios inimagináveis e sofrimentos indescritíveis. Os empregos que destacamos hoje mostram apenas uma fração do que muitos homens e mulheres enfrentaram durante esse tempo sombrio. Ao refletirmos sobre esses horrores, devemos valorizar a paz e a liberdade que temos hoje e lembrar-nos daqueles que sofreram para que pudéssemos viver em um mundo melhor. Então, se você acha que seu trabalho é difícil, lembre-se desses heróis anônimos que enfrentaram os piores empregos durante a Segunda Guerra Mundial. Deixe seu comentário abaixo sobre qual desses empregos você acha que foi o mais terrível. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos históricos que vão te fazer ver o mundo com outros olhos. Curta, compartilhe e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Nos vemos no próximo vídeo. Obrigado por assistir nosso canal Como Assim? Curiosidades. Curta e siga o canal. Compartilhe e toque o sininho para receber mais vídeos de curiosidades. Como assim? Curiosidades.